João capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, amados? Nós estamos pensando sobre o discipulado. Discipulado é relacionamento, relacionamento com Jesus, relacionamento também com outras pessoas que estão seguindo ao Senhor. A gente tem aprendido que discipulado é o ato de seguir a Cristo e é o ato também de ajudar alguém a seguir ao Senhor. Isso é impossível sem relacionamento, né? Não existe discipulado à distância, né? Os irmãos se lembram bem dos desafios do Senhor Jesus para os seus seguidores, é sempre: vinde a mim, vinde após mim, se alguém quer vir após mim. É sempre um relacionamento. Da mesma forma, quando nós estamos lidando com pessoas, evangelizando pessoas e cuidando dessas pessoas, isso também só pode se dar num ambiente de relacionamento, né? O discipulado cristão bíblico estabelecido por Jesus passa por relacionamento. É impossível que aconteça um discipulado sem essa proximidade, né? Esse caminhar junto, esse compartilhar da vida do Senhor com outras pessoas. Nós temos nos dedicado já a alguns estudos a pensar sobre aquilo que Jesus ordenou, né? A essência do discipulado é ensinando-vos a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E nós temos visto então nessas semanas, esse é o 12º estudo, sobre aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus. Temos pensado sobre o discípulo e o reino de Deus, o discípulo e a missão, o discípulo e a oração, né? E hoje nós vamos pensar sobre o discípulo e o conhecimento de Deus. O que eles aprenderam com Jesus sobre a pessoa de Deus, sobre conhecer a Deus. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Nesse capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo João tratou da vinda do Senhor Jesus a esse mundo, da primeira vinda, e João chama isso de encarnação do Verbo. Lá no versículo 14, ele diz, e o Verbo se fez carne, ou seja, o Deus eterno, o Deus que deu origem a todo o universo. Essa é a ideia da palavra verbo aqui, o Logos divino, aquele que projetou e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João aqui está falando sobre a encarnação de Jesus. Irmãos, esse tema é absolutamente importante na fé cristã. Tanto é que nós vamos ver no Novo Testamento vários escritores, né? A gente não pode dizer vários autores, porque o autor é um só, é o Espírito Santo, né? São vários escritores que foram inspirados por Deus a tratarem desse tema. Já no primeiro século, surgiram ali algumas heresias em torno dessa doutrina que é fundamental para a fé cristã, a doutrina da encarnação de Jesus, a vinda de Cristo a esse mundo. Havia uma corrente da filosofia grega chamada de docetismo, né, que dizia que a encarnação de Jesus, ela foi aparente. Qual era o raciocínio deles? Eles achavam que a matéria, tudo aquilo que era relacionado à matéria, à carne, ao corpo, era menos importante. O que era importante de fato era o conhecimento, né? Então, na cabeça deles, desses filósofos gregos, como é que o Filho de Deus iria se apropriar de um corpo humano, né? De uma matéria tão desprezível como o corpo humano? Então a gente vai olhar para o Novo Testamento e vai perceber os escritores tratando desse tema, inspirados pelo Espírito Santo e afirmando de uma forma incisiva que a encarnação de Jesus, ela foi real, ela não foi aparente, ela foi concreta. Ora, irmãos, qual é o impacto disso
dessa heresia na prática? Bom, se Jesus não se encarnou verdadeiramente, ele também não poderia ter morrido, né? E se ele não morreu, nós estamos ainda perdidos. E nós vamos ver os autores, os escritores tratando disso. João, ele então, nesse versículo 14, ele vai falar de forma clara. O verbo, aquele que estava no princípio com Deus, nos primeiros versículos ele vai falar sobre Jesus, ele está falando da eternidade de Jesus, do Cristo encarnado, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo que Jesus é Deus Filho, coparticipante da criação, de uma maneira agora maravilhosa, para cumprir as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. O verbo pisou esse planeta, o verbo se fez carne, né? Uma canção que diz: o verbo virou gente e habitou entre nós, né? Cheio de graça e de verdade. Na primeira carta de João, capítulo 3, João volta a esse assunto. João foi quem possivelmente mais tratou, a gente pode dizer assim, foi quem mais tratou dessa doutrina da encarnação de Cristo, dessa encarnação real de Jesus. 1 João, capítulo 3, no verso 18, João vai dizer assim, 1 João, capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou, para isso ele se encarnou, né? Para destruir as obras do diabo. Capítulo 4, 1 João ainda, capítulo 4, nos 3 primeiros versículos, João volta ao assunto: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E aí João agora faz aqui um teste, né? Apresenta um teste para reconhecer o espírito que está por trás daquele mensageiro. João diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus, : todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então vejam como João, ele tratou desse tema abundantemente, falando da encarnação de Jesus, da necessidade do verbo se fazer carne para vir ao nosso encontro, para nos reconciliar com o Pai. Paulo também falou desse tema, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, naquele texto lindíssimo que ele diz, a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte de cruz, sendo reconhecido em figura humana. Paulo está falando da encarnação de Cristo, né? Sendo reconhecido em figura humana. E ele está falando aqui inicialmente do seu estado de humilhação, que vai até a cruz e a sepultura, mas a partir do versículo 9, Paulo vai falar da exaltação de Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Nome glorioso, para que diante desse nome, diante dessa pessoa bendita, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a declaração de fé da igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amados? Jesus Cristo é o Senhor. Mas Paulo fala de que ele foi reconhecido em figura humana. A sua encarnação foi real, foi concreta, não foi aparente. Como diziam
os adeptos do docetismo. E aquele texto ainda de 1 Timóteo, capítulo 3, tão conhecido nosso, cantado também, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, né, crido no mundo, contemplado por anjos, né, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne. A encarnação de Jesus é uma doutrina essencial à fé cristã, repito, porque se ele não tivesse tido uma encarnação real, a sua morte também não teria sido real e verdadeira. Então, por isso os escritores trabalharam muito bem essa doutrina, os apóstolos, depois os pais, né, da igreja que seguiram os apóstolos também trataram muito bem dessa doutrina. Então João começa o capítulo 1 nos falando dessa encarnação do verbo, mas ele avançou no tema nesse mesmo capítulo, e quando ele chegou no versículo 18, foi o primeiro versículo que lemos, João nos apresentou o maior propósito dessa encarnação. João diz que o maior propósito de Jesus ao vir a esse mundo foi revelar a Deus, fazer Deus ser conhecido. Percebam, ninguém jamais viu a Deus. Irmãos, é interessante que, para nós entendermos essa afirmação só é possível porque o nosso Deus é um Deus triuno. Se Deus não fosse um Deus triuno, essa afirmação não seria possível. Há um texto no Antigo Testamento, conhecido, Êxodo capítulo 33, eu queria convidá-los a abrir rapidamente comigo. Há aqui uma aparente contradição. Percebam, o texto bíblico nos diz que Moisés quis ver a face de Deus. Nesse capítulo 33, Moisés diz assim: rogo-te, verso 18, que me mostres a tua glória. Que ousadia! Moisés diz: eu quero ver a tua glória, eu já tenho visto as tuas obras, eu já tenho visto a tua bênção no meio do teu povo. O Senhor disse para ele: olha, Moisés, vocês vão subir daqui, eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar um anjo no meio de vocês, enviarei o anjo adiante de ti, diz o verso 2, mas Moisés falou: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença conosco. Se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. E vejam, irmãos, ele então, de uma forma surpreendente, diz: rogo-te que me mostres a tua glória, no verso 18. Respondeu-lhe, o verso 19, o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou o verso 20, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Essa aqui é a pessoa de Deus, gloriosa, tremenda, que não pode ser vista por ser humano algum, porque não suportaria. Homem nenhum poderá ver a minha face e continuar vivo. Mas há uma segunda pessoa, também divina, que se manifestava e que Moisés via a face dele, diz o versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala seu amigo. Amados irmãos, isso é impossível entender se nós não crermos na Trindade. Já no Antigo Testamento nós temos as três pessoas reveladas. Em Gênesis capítulo 1, no ambiente da criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor. E aqui nós temos duas pessoas. Do verso 11, uma pessoa que poderia ser vista face a face, que apareceu várias vezes a vários personagens bíblicos, e eles não morreram. Nós só podemos entender isso à luz do Cristo pré-encarnado.
Jesus é eterno, Jesus é o Verbo que se fez carne, Jesus não passou a existir no ventre de Maria, Ele é eterno. E é isso que João está dizendo aqui no capítulo 1, no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus tremendo, o Deus Criador, não foi visto ainda por homem algum. E aí João diz, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, que tem a mesma natureza do Pai, é quem o revelou. Por isso, amados irmãos, eu quero pensar nessa noite sobre conhecer a Deus, o discípulo e o conhecimento de Deus. Nós vamos refletir em alguns aspectos dessa revelação de Deus que os discípulos receberam por intermédio de Cristo. À medida que andavam com Jesus, o Deus Filho, eles conheciam o Pai, eles conheciam a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus, porque nós nascemos afastados de Deus, e a Bíblia diz que nós não podemos reverter essa situação, nós seres humanos, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram no meio do caminho, diz o texto bíblico de Romanos 3, uma citação dos Salmos. Como é que nós podemos ser reconciliados com o Pai? E como é que nós podemos conhecer o Pai? Somente através da morte do seu Filho. Não existe atalho, só existe o caminho que é Cristo. E a partir do momento que nós somos convertidos a Cristo, nós conhecemos a Deus. Nós recebemos a vida de Deus, a vida eterna. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Vida eterna é conhecer a Deus. E Jesus, conforme João diz aqui no verso 18, veio revelar o Pai, veio fazer o Pai conhecido. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É interessante, de uma maneira simples, a palavra revelar significa tirar o véu, tirar a cortina, mostrar aquilo que não podia ser visto. E como é que Jesus apresentou o Pai aos seus discípulos? Primeiro, os discípulos aprenderam por meio de Cristo que Deus é o Criador do universo. E é interessante que o discipulado de Cristo acontecia no relacionamento. Jesus não chegou assim numa aula, né, num quadro negro assim, naquele antigo, ou então esse quadro mais atual que a gente usa, né? E disse assim, olha, eu vou mostrar aqui para vocês que Deus é o Criador. Não, foi à medida que a vida se desenrolava, os assuntos aconteciam, e os discípulos andavam com ele, Jesus foi revelando o Pai, foi mostrando quem é o Pai. Jesus mostrou para os seus discípulos que Jesus era o Pai numa conversa sobre divórcio. Interessante isso. Como é que o discipulado de Jesus acontecia na vida? Era à medida que caminhavam. Mateus 19, quando alguns fariseus procuravam a Jesus, interessadíssimos numa autorização para um divórcio por qualquer pretexto. Nos dias de Jesus, existiam 2 rabinos que eram famosos, que tinham posições antagônicas sobre o divórcio. Um achava que de forma alguma poderia haver o divórcio, outro achava que por qualquer motivo. E aí os fariseus procuraram a Jesus, Mateus 19, a partir do verso 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito, ou seja, a lei autoriza, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Fez um feijão assim meio atravessado, muito salgado, né? Não engomou bem a camisa do bonitão, né? E aí, por qualquer motivo, olha que Jesus responde, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez
homem e mulher. Jesus vai para Gênesis capítulo 2, e que disse: por esta causa, ou seja, pelo fato de eu ter feito homem e mulher, do Criador ter feito homem e mulher, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus não vai à lei, ele vai antes da lei. Enquanto os fariseus estavam presos à lei, né, a carta de divórcio que Moisés lavrou por causa da dureza do coração, porque as mulheres eram repudiadas, abandonadas a qualquer maneira, de qualquer maneira, sem qualquer direito, e aí, por causa da dureza do coração, para que elas tivessem um cuidado, estivessem amparadas, a lei permitiu, não autorizou, né? Eles disseram no versículo 7, replicaram: por que mandou então Moisés? Moisés não mandou dar carta de divórcio. Jesus diz no versículo 8 que ele permitiu. Por causa da dureza do vosso coração. É diferente, mandar e permitir. Não é isso, irmãos? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O princípio é: os dois serão uma só carne até que a morte os separe. É indissolúvel. O casamento aos olhos de Deus é celebrado entre um homem e uma mulher para a glória do Senhor, para refletir a glória de Deus, até que a morte os separe. Esse é o casamento bíblico. Esse é o padrão divino. Podem concordar, podem discordar, podem aceitar, podem rejeitar, mas esse é o padrão do Criador. Homem e mulher, para o louvor da sua glória. Vejam, irmãos, os discípulos aprenderam que Deus é o Criador. Que coisa maravilhosa! O Criador. Jesus apresenta Deus como Criador. Nós fomos criados, nós não somos fruto do acaso, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para o louvor da sua glória, homem e mulher, criados para o louvor da glória de Deus, carregamos em nós a imagem de Deus, temos a liberdade, temos inteligência, temos emoções, vontade, e fomos criados para um relacionamento com Deus. Ele é o nosso Criador, fomos criados por Ele, fomos imaginados por Ele. Paulo diz em Efésios 2,10, somos feitura dele, o poema, a obra-prima de Deus. Lamentavelmente nos perdemos, nos separamos dele, mas ele por graça veio ao nosso encontro através do seu Filho amado, seu Filho unigênito. Aleluia! Como é que Jesus apresentou o Pai, apresentou a Deus, né? Como é que os discípulos conheceram a Deus? Primeiro, como Deus Criador. Segundo lugar, os discípulos aprenderam por meio de Cristo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Por ser o Criador, Ele é o Senhor. Lucas, capítulo de número 10, no versículo de número 21. Vejam o que a Escritura nos diz, Lucas 10. O contexto aqui é que Jesus tinha enviado 70 ou 72 discípulos para a missão de pregar o Evangelho, e eles voltaram felizes, voltaram alegres, por participarem da obra de Deus, por serem representantes do reino de Deus na terra, por levar uma mensagem de esperança, por levar transformação, libertação, cura, anunciarem a salvação que nós encontramos somente em Jesus e no reino de Deus. E eles voltam felizes da vida.
Eles voltam dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, verso 17. Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago, eu dei autoridade para vocês sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. E Jesus avança dizendo: vocês têm que ficar alegres sim, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus olha para aquela alegria toda dos discípulos e no verso 21 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. O Deus a quem Jesus veio apresentar, revelar, é o Senhor do céu e da terra. Tem todo o poder nesse universo, governa sobre todas as coisas. E esse Deus se importou conosco, enviando o seu Filho amado. E quando nós somos convertidos a Cristo, pela obra do seu Espírito, através da pregação do Evangelho, o nosso nome é escrito no livro da vida. Versículo 20, alegrai-vos. A situação é adversa, alegrai-vos. Há desemprego na família, há enfermidade na família, há situações que nós não sabemos lidar com elas, alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor do céu e da terra. Não há nada nessa terra que Ele não possa tocar e mudar e transformar. Ele é Senhor, é o Quírios. O Quírios não é o imperador romano, Ele é o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em terceiro e último lugar, irmãos, obviamente que os discípulos aprenderam muito sobre Deus, mas numa reflexão mais objetiva nessa noite, eu destaquei aquilo que eu julgo ser mais importante. Jesus apresentou o nosso Deus aos seus discípulos e a nós como Deus Criador, como Senhor de todas as coisas, Senhor do céu e da terra, e acima de tudo, como Pai. É muito interessante nós percebemos isso, que Jesus veio mudar a nossa relação com Deus. Toda a visão que se tinha no passado, agora ela é ampliada, porque esse Deus não está distante de nós. Não é um Deus ausente, mas é um Deus tão presente, que Ele é o nosso Pai. Por meio de Jesus, nós conhecemos o Pai. É isso que João está dizendo. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, que tem a mesma natureza do Pai, foi Ele quem o revelou. E aí, amados irmãos, nós vamos lá para o capítulo 14 do Evangelho de João, num texto maravilhoso, em que Jesus está confortando os seus discípulos, está se aproximando da crucificação, da prisão, da crucificação. E aí Jesus começou a confortar o coração deles. A partir do capítulo 13, Jesus tem um momento com eles, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Depois, a partir do capítulo 14, ele começa a confortá-los, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador que estaria com eles para sempre. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está presente, até o dia que a igreja será apresentada ao Senhor. E aí Jesus deixou claro para os seus discípulos que somente por seu intermédio é que nós podemos ir até o Pai. No verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também diz que o conhecer é o mesmo que conhecer o Pai. A partir do versículo de número 7,
Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Veja o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Jesus veio revelar o Pai. Conhecer a Jesus significa conhecer o Pai. Crer em Jesus é o mesmo que crer no Pai, é isso que está no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós conhecemos o Pai ao conhecermos Jesus, o seu Filho. Conhecemos o coração do Pai, conhecemos a santidade do Pai, conhecemos a misericórdia do Pai, a justiça do Pai, na pessoa de Jesus. De forma prática, crer no Pai é a mesma coisa que crer no Filho. E nós somos chamados, amados irmãos, a confiarmos no Pai. O Verbo se fez carne, o Deus eterno veio ao nosso encontro para revelar o Pai. Coisa maravilhosa, irmãos. Podemos hoje chamar a Deus de Pai. E isso só é possível por causa de Jesus. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filho de Deus é quem crê em Jesus. Veja o que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 3, Gálatas 3, versículo 26, pois todos vós, Paulo está escrevendo aí a uma igreja cristã, a um grupo de igreja naquela região da Galácia, né? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Só é possível ser filho de Deus, conhecer o Pai, pela fé em Cristo Jesus, seu Filho amado. É Ele quem nos reconcilia com o Pai. É isso que Paulo disse em Romanos 5. Romanos 5, no versículo de número 10. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Só podemos ser reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Não é por obra minha, sua, por caridade, por boa intenção, por religiosidade, por jejuar, por contribuir, por frequentar. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus por meio da morte do seu Filho Jesus, crendo nele, nos rendendo integralmente a ele, dedicando totalmente a nossa vida a ele, crendo que ele é quem ele disse que é, e veio realizar o que realizou. Só podemos ser filhos de Deus por meio da obra de Cristo, pela salvação, pela morte de Jesus, quando Ele nos substituiu na cruz do Calvário, quando Ele recebeu a ira do Pai, que nós merecíamos, e agora nós não estamos mais debaixo da ira, mas debaixo da sua graça. É isso que Paulo diz aqui, no versículo de número 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, ou seja, a ira só saiu de sobre a nossa cabeça quando o sangue de Jesus foi vertido e nós cremos no seu sacrifício, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Através de Jesus, nós conhecemos o Deus que é Criador. Através de Jesus, nós conhecemos o Deus que é Senhor de
todas as coisas, por intermédio de Jesus, nós conhecemos o Deus que é Pai. Ele é Senhor e Ele é Pai. Essa figura lá do Salmo 23 é maravilhosa, né? O Senhor é o meu pastor, né? Senhor fala da grandeza, da soberania, pastor fala da proximidade. Imagine a figura do Pai. A ideia do Pai é a ideia de responsabilidade. Pai de verdade é alguém responsável, é alguém que traz segurança. O nosso Pai é um Pai que nos transmite segurança, que inspira confiança. Podemos confiar nele em todo o tempo. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai justo, misericordioso, bondoso. E essa bondade, essa misericórdia se manifestaram em nossas vidas por causa da obra de Jesus, seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir fazendo duas perguntas rápidas. A primeira delas, você crê que só pode ter acesso a Deus e o conhecer por meio de Cristo? A palavra diz: há um só Deus e um só mediador, 1 Timóteo 2,5, entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Daí a importância da encarnação, porque somente como homem Ele poderia morrer por nós para nos reconciliar com o Pai. Essa pergunta parece óbvia para nós cristãos, mas há muitas pessoas que acham que podem ter acesso a Deus por outro meio. E é um perigo muito grande, irmãos. Nosso coração nos engana, tenta nos enganar. Às vezes nós tentamos, através de algumas ações, abrandar a culpa que temos diante de Deus. Mas nós não podemos de maneira alguma alterar a nossa situação espiritual, porque nós somos pecadores, nascemos assim. Nós só podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se nós não temos a Cristo como nosso Salvador, naquele dia, no dia do juízo, nós só teremos a nós mesmos. Eu posso afirmar para você, baseado na palavra de Deus, que é insuficiente. As nossas boas intenções, os nossos bons desejos, que se afloram muitas vezes nessa época do ano, quando a cidade começa a ficar iluminada, os parques começam a ficar iluminados, os jardins estão iluminados, os prédios ficam iluminados, alguns muito bonitos, por sinal. Mas, amados irmãos, a verdadeira luz que veio ao mundo é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue, quem é um discípulo meu, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. As cidades estão iluminadas já. Algumas, tradicionalmente, têm os seus natais, né? Vimos agora numa cidade do sul aí, as pessoas estavam paradas para assistirem o Natal, e aí caiu uma ponte, né? Um monte de gente caiu dentro de um lago. Graças a Deus ninguém morreu. Mas, irmãos, embora toda essa beleza é válida e é importante e renova as baterias de quem está ali participando, mas a verdadeira luz que ilumina é Cristo. Não adianta você ter uma árvore iluminada na sua sala, se a luz de Jesus não estiver dentro do seu coração. A nossa oração é que você possa de fato conhecer ao Senhor, conhecer a Cristo. Estamos nos aproximando aí do Natal, né, das celebrações. Essa é a essência, conhecer a Deus somente através de Cristo. E a segunda pergunta: qual tem sido o seu interesse em crescer na graça e no conhecimento de Deus? Somos chamados pela palavra, crescei. Pedro está trazendo um imperativo aí, o último versículo da segunda carta de Pedro, 2 de Pedro 3,18,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual tem sido o nosso interesse? Temos estado verdadeiramente interessados ou nos acomodamos? Nessa noite nós cantamos isso. Já temos conhecido, mas não estamos satisfeitos, queremos mais. Não estamos ainda satisfeitos, porque há mais para conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas às vezes o interesse tem sido pouco. E que o Senhor possa mover no nosso coração o anseio de conhecermos mais ao Senhor. Não adianta eu cantar que eu quero conhecer mais a Deus, se durante a semana a minha Bíblia está fechada. Não adianta eu dizer que quero conhecer mais a Deus se eu não participo da comunhão dos santos, quando o povo de Deus estuda a palavra, nós oramos uns pelos outros, eu não tenho interesse de estar cultuando e celebrando o Senhor. Não adianta eu cantar, erguer minhas mãos dizendo, eu quero te conhecer, Senhor. Se eu não tenho nenhum momento no meu dia que eu paro para ouvir a voz de Deus, falar com Ele em oração. Às vezes nós temos uma falsa ideia de que o conhecimento de Deus ele se torna quase que de uma maneira mágica. Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria que fosse lá em casa, ungisse a minha casa, orasse lá em casa. Irmãos, pode orar, pode ungir, pode tacar óleo. Deus não unge ambiente, Deus unge pessoas. Pode besuntar a casa de óleo, se você não ora, não pratica a Bíblia no dia a dia, nada vai funcionar, meu irmão. Isso é uma questão mágica. Você só trocou a ferradura da porta pelo óleo ungido. Isso é superstição religiosa. O que faz a diferença é viver pela fé em Jesus, é colocar a palavra em prática no dia a dia, é dar testemunho de Jesus. Isso é conhecer a Deus. O que Jesus veio fazer é mudar a nossa natureza, nos dar uma nova natureza e colocar em nós o anseio de viver para o louvor da sua glória, nos ensinar o caminho. Jesus é o caminho. Não adianta eu fazer uma oração mágica, vem aqui, ora, impõe as mãos, faz isso, aquilo, outro, mas quando aquela pessoa que ora vira as costas, a Bíblia continua fechada, os lábios continuam fechados, não oram, não louvam, não glorificam, não testemunham. E aí a pessoa vai vivendo assim de eventos, vai vivendo de emoções, vai vivendo de circunstâncias, mas o Evangelho é seguir a Cristo dia a dia, é andar com Jesus. Ele está nos chamando a ser e fazer discípulos de Jesus, que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer. Paulo diz, Cristo em vós, essa é a maior maravilha de todas, Cristo em vós, a esperança da glória. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo não só disse que Cristo vive, ele não só afirmou a ressurreição de Cristo, mas ele disse, Cristo vive em mim. Uma coisa é você dizer que Cristo vive, uma declaração a respeito da doutrina da ressurreição, que até um ímpio pode citar isso, historicamente. Outra coisa é você dizer, esse Jesus que venceu a morte, vive em mim, porque eu fui convertido a Ele, eu me rendi ao seu amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Jesus veio revelar o Pai, o discípulo e o conhecimento de Deus. Que nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar nesse sentido? Você pode fazer essa oração agora, você que está aqui, você que está em casa. Senhor, eu quero te conhecer mais, me ajuda nesse desafio. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor quer fazer isso, que o Senhor deseja se revelar ainda mais a nós. Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, vida eterna é conhecer a Deus. Não há limites para esse conhecimento. Você pode ter lido a Bíblia tantas vezes, e toda vez que você vai à Escritura com o coração aberto,
o Espírito vai falar novamente com você. Aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado porque jamais poderíamos conhecer o Pai se o Deus unigênito não tivesse vindo a esse mundo. O Verbo se fez carne, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação em Jesus Cristo. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, pela criação, como o Senhor tem se revelado a nós. E nós queremos responder a toda essa revelação, acima de tudo, Senhor, rendidos a Ti em adoração, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade, Senhor, a Tua presença gloriosa em nossas vidas. Tu és o Criador, Tu és o Senhor do céu e da terra, Tu és o nosso Pai. Por intermédio do Seu Filho Jesus, o Senhor fez de nós os Seus filhos adotados por causa de Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Continua conosco, Pai, nos abençoando nessa noite. Fortalece-nos a cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.